E aí pessoas, tudo bem com vocês? Voltamos direto da cidade mais linda do Nordeste, que é Fortaleza. Hoje um videozinho off-board, né? Em função do isolamento social a gente não tá podendo sair para gravar, tá dando umas chuvas também. Mas a gente continua e hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto muito polêmico, hein? Que é qual é a melhor moto para iniciante. Você que está começando, vai pegar a sua primeira moto. Pessoal, é o seguinte, depende do seu perfil. O que é que você vai fazer com a moto, né? E logicamente você tem que pesar aí o seu bolso. Se você vai fazer deslocamentos urbanos, essencialmente urbanos e não muito longos, se você carrega, por exemplo, pastas, ou se você não quer ter aquele trabalho de andar carregando capacete, então uma moto muito boa para o seu perfil são as scooters, tá? Como por exemplo a NMAX da Yamaha ou a PCX da Honda, as duas mais famosas, né? E imagino que sejam as duas também mais em conta. São motos fáceis de pilotar porque elas não têm câmbio, o câmbio delas é automático na verdade, então você não tem embreagem. Os freios são no guidão, né, nas manetes, como numa bicicleta, tanto o dianteiro como o traseiro. É uma moto bem leve, é uma moto bastante que traz bastante comodidade, porque tem um bagageiro ali debaixo do banco, você coloca o seu capacete, você coloca uma sacola de compras, documentos, livros, enfim. Elas são bastante modernas, tá? Os modelos mais top têm chave presencial, enfim. E são motos que se deslocam muito bem no meio urbano. O problema dessa moto é que elas têm uma capacidade de tanque bastante reduzida, mas se você vai fazer apenas deslocamentos urbanos curtos, dá conta. E a questão também do piso mais acidentado. Essas motos elas são muito baixas, as rodas são pequenas, né? As suspensões são bastante curtas, então elas sofrem bastante em terrenos mais acidentados. Ela transfere muito impacto para o piloto, né? E isso acaba trazendo um certo desconforto, mas no asfalto não. É uma moto muito boa, uma moto baixa, assim, para pessoas que têm uma baixa estatura, é excelente. Então fica a dica, se você está dentro desse perfil, um scooter pode ser muito boa para você. Um segundo tipo de moto que pode ser interessante para você, se você tem o perfil de se deslocar na cidade, mas você se desloca em grandes distâncias e você precisa de uma moto versátil, que te ajude também em locais onde é calçamento, onde é paralelepípedo, você quer ter um pouco mais de potência, um pouco mais de autonomia de tanque também, então você pode recorrer às utilitárias, aí, né, as mais famosas, a Fan 125, 150, 160, acho que tem até 190 já, a Phaser 150, a Factor. Essas motos são extremamente urbanas, são motos extremamente econômicas, leves, apesar de já ter o uso da embreagem, né? Então, se você já tem a aprendizagem básica, você vai desenrolar isso com o tempo e ganhar habilidade. Elas têm um pouco mais de potência do que as scooters de entrada, vamos dizer assim, né? As duas que eu citei, as scooters de entrada, mas elas são motos dóceis, né, que tem as suas deficiências de frenagem também, mas considerando que você não vai usar essas motos para fazer top speed, né, elas desenrolam bastante. Então, se você tem esse perfil de deslocamento urbano mais longo, você quer um pouco mais de potência, mesmo tendo que carregar sacola, mochila, alguma coisa enganchada na garupa, você pode botar um bagageiro ali, né, mas você quer mais potência, quer mais autonomia, quer mais versatilidade, essas motos são ideais. Principalmente para a galera que quer usar a moto como ferramenta de trabalho, porque são motos extremamente econômicas no que se refere ao consumo e também no que se refere à manutenção, tá? Então, se você está dentro desse perfil e vai comprar sua primeira moto, já te dei um monte de indicação interessante para essas motos, beleza? Cara, mas se você está num perfil que você vai comprar a sua moto, sua primeira moto, e você vai fazer esses mesmos deslocamentos urbanos, curtos ou médios, mas você quer usar essa moto também para um rolê, para ir para uma praia, para ir para uma serra, fazer esse tipo de aventura,
aí você já pode optar para as motos um pouquinho maiores, né? Tipo a Phaser 250, a CB Twister 250, são as duas principais que eu indico aqui. Essas motos, apesar de elas serem mais potentes do que as utilitárias que eu citei anteriormente, mas a diferença de potência não é tão grande, tá? Apesar de elas serem mais robustas, a diferença de peso também não é tão grande, e a diferença de altura é basicamente a mesma, né? Então, essas motos elas vão te dar um desempenho ainda melhor na cidade, e elas vão te dar um mínimo de desempenho e até mesmo de segurança nas rodovias, nas subidas de serra, nos rolês que você vai fazer. São motos que ainda trazem um certo conforto, né? Porque elas não são nakeds, elas são motos streets, mas com uma pegada mais esportiva, e também são motos ainda muito econômicas, apesar de serem mais potentes do que as utilitárias. Então dá para um iniciante começar aí com a Phaser 250 ou com uma CB Twister 250? Dá, mano. Tem um pouco de prudência, mas dá sim, também é uma boa moto. Mas se você tem um pouco de cada perfil desse que eu falei, então talvez a moto ideal para você sejam as de uso misto, que a galera chama de trail, né? As de entrada, logicamente, de baixa cilindrada, né? Então você tem aí uma infinidade, você tem Bros na Honda que tem centenas de cilindradas, não sei se ainda tem a 125, mas tem 150, 160, 190. Você tem na Yamaha a Crosser, né? 150, você tem a Lander 250, você tem na Honda ainda a XRE 300, tá? E tem a XRE 190 também, né? Enfim, essas motos, pessoal, assim, elas são boas porque elas são o máximo da versatilidade, elas se enquadram em qualquer tipo de terreno. Você está na cidade, no dia a dia urbano, ela desenrola. Você vai para a rodovia, ela desenrola, principalmente se for a XRE 300 ou a Lander 250. Você vai para um terreno mais acidentado, tem areia, tem cascalho, um dia de chuvoso mesmo na cidade, ela desenrola porque são motos altas, com suspensão alongada, rodas bem maiores, elas dão muito mais conforto ao piloto, ao garupa, tá? E mantendo ali o baixo custo tanto na compra como na manutenção, como na autonomia e no consumo de combustível, tá? Então, se você tem um pouco de cada perfil desse que eu falei e está começando nas motos, você pode passear por uma dessas motos que eu citei aqui, que vai ser muito bom também para você, beleza, pessoas? Então, essas são as dicas. Eu citei apenas as motos de entrada, né? Porque são as motos ideais para você que está começando. No próximo vídeo eu vou trazer uma outra temática voltado para motociclistas iniciantes. Então fiquem com Deus, se cuidem e até mais.